graça e a paz, meus amados, em nome de Jesus. Boa aula, né? Vamos para mais uma aula, terceira aula. Eu queria que você viesse comigo. Primeiro nós vamos orar, vamos falar com Deus. Que bom que você está aqui, muito, muito bom. Vamos orar. Senhor, eu quero pedir a tua ajuda. Tu sabes, ó Deus, as nossas lutas e dificuldades. Me dá boca, me dá sabedoria, me dá inteligência, dá a este aluno, a esse irmão, a essa irmã, Pai, o desejo de prestar atenção na aula, de ouvir a aula. Senhor, a palavra diz que o Senhor sonda mentes e corações. Que a nossa mente e o nosso coração seja, em nome de Jesus, abençoados e guardados pelo Senhor. Dá-nos uma aula abençoada. Que ao chegar esse vídeo na vida do irmão, da irmã, possa chegar e encontrá-lo com paz, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Vamos lá? Queridos, eu sempre começo a aula com uma curiosidade, algumas curiosidades. Hoje eu vou também fazer isso. Eu sei que muitos já conhecem essas coisas, mas eu queria, como nós temos nas aulas, pessoas que muitas vezes não têm a oportunidade de ter uma cultura bíblica, nós aproveitamos essas aulas para dar essa cultura bíblica. Vamos primeiro. Muitas pessoas, que não é só uma curiosidade, sabe? Muitas pessoas, elas fazem questão de ler a palavra. Ela fala, pastor, eu li a palavra, eu leio a palavra, mas você não vai encontrar na Bíblia essa colocação de ler a palavra. Você vai encontrar sobre meditar na palavra. Porque eu leio e posso esquecer, eu leio e posso não guardar, mas quando eu medito, produz efeito em mim. Então, muito mais interessante do que ler o Evangelho de Marcos inteiro, é ler aos poucos, meditando sobre o que ali está escrito. Então, não é, eu li o capítulo 1, 2 e 3, mas meditou sobre eles? Não, então não resolveu, querido. É essa a grande situação, ok? Beleza? Então, meditar na palavra. Outra coisa que hoje eu pedi a Deus, eu falei assim, Senhor, eu queria falar algo que talvez eles não soubessem. Queridos, quando Jesus veio, havia o judaísmo. Ele veio para a Palestina, para o povo de Israel, e lá havia 4 seitas dentro do judaísmo, que era a religião da época, 4 seitas bem diferentes. Então havia os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Cada uma com as suas características. Então, todos eram judeus, mas alguns eram judeus fariseus, outros eram judeus saduceus, outros eram judeus zelotes e outros eram judeus essênios. O que era o fariseu? Era a seita mais rigorosa, aquela que queria cumprir na letra a palavra, aquele que guardava datas, dias, aquele que gostava de orar nas praças, fazer altas orações. Então esses aqui, Jesus, muitas vezes, eles são citados na Bíblia como os hipócritas. Eles falavam uma coisa que não viviam, ok? Então esses eram os fariseus. Tinha os saduceus. Saduceus, eles essencialmente eram as pessoas de maior renda. Dentro da seita dos saduceus estava a elite aristocrática de Israel na época. Basicamente era formada por ela. Então, normalmente, os sacerdotes eram saduceus. O sumo sacerdote normalmente eram saduceus, porque eram aqueles mais afortunados. Os saduceus tinham uma característica. Eles não acreditavam na ressurreição. Por isso, eles tinham dificuldade quando Jesus falava que iria ressuscitar. Então, enfim... Basicamente, os saduceus é isso, ok? Tinha os essênios. Quem eram os essênios? Eles eram uma seita judaica que se separavam. Então, normalmente, eles pegavam famílias, iam para a montanha, iam para vales, lugares ermos, para ali formar uma comunidade. Até em épocas como de hoje, já existe isso no mundo. Até hoje, no próprio século XXI, há pessoas que segregam, se separam, no desejo de fugir do pecado. Não resolve muito, mas era uma característica dos essênios. Viviam em cavernas, eram judeus, criam no judaísmo, mas tinha essa característica de se apartar, se separar. E por final, os zelotes. Quem eram os zelotes?
Zelotes era uma seita que não concordava com a dominação romana. Então eles estavam dispostos a pegar em armas. Eles esperavam um Cristo, um Redentor que viesse e restaurasse Israel, restaurasse o povo de Deus, restaurasse o reino, porque naquela época os romanos é quem dominavam. Então esses eram zelotes. Dentro dos discípulos de Jesus, eu não lembro se agora Judas, não lembro se Judas o zelote, eu acho que Simão o zelote, eu não lembro. Depois eu vou procurar, vocês procuram aí, vão encontrar. Eles eram fulano de tal o zelote, que era da seita dos zelotes. A grande expectativa desses discípulos é que Jesus fosse um Jesus armado, que levantasse o povo para se rebelar, como já havia acontecido antes, contra a dominação de uma nação estrangeira. Beleza? Vamos às duas últimas curiosidades, agora vou precisar de você. Agora nós vamos falar junto. Vem cá, vem comigo, tá? Como nós, é uma pergunta, como nós éramos chamados no começo? Você sabe como nós éramos chamados? Qual nome nós tínhamos? Nós hoje somos chamados de cristãos. E no começo, como era? Fala para mim. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tempinho no vídeo aí, isso. Vai lá e procura. Vai isso, sai do vídeo, vou dar uma minimizada na tela e vai lá no Google e diga assim, como os cristãos eram chamados. Vai lá, você nunca mais vai esquecer isso na vida. Estou esperando, vai lá, vai lá. Vou lá, estou te aguardando. Vai lá, vou colocar aqui um tempinho para você procurar. Achou? Ah, tá vendo? Só dá uma apertadinha você vai, né? Oh, glória a Jesus. Queridos, é isso. Nós éramos chamados de seita do caminho. Você procurou, você encontrou e aí que tá? Há uns versículos que falam, Atos 9, 2 e Atos 24, 14, Paulo está falando e ele fala da seita do caminho. Atos 9, 2 e Atos 24, 14. Depois você procura lá, tá bom? Beleza? Agora a segunda pergunta que vai envolver você. Quando nós fomos chamados pela primeira vez pelo nome de cristãos? Você já sabe tudo que você tem que fazer agora. Minimiza a tela, vamos lá. Isso, vai lá, minimiza e procura. Quando nós fomos chamados pela primeira vez com o nome de cristãos? Vamos lá, estou te aguardando.
glória, achou, né? Beleza, nós somos chamados pela primeira vez, está lá no livro de Atos, capítulo 11, verso 26. Quando Barnabé vai buscar Saulo, que havia sido recluso, o pessoal normalmente não aceitava muito Paulo no começo do seu ministério, e, se não me engano, em Antioquia, nós somos chamados pela primeira vez pelo nome de cristãos. Atos 11, 26. Vamos para a aula de hoje? Bora lá? Bora lá, vamos lá. Vamos tratar hoje sobre a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, tá? Eu vou falar um pouco aqui, alguns versículos eu vou ler, outros eu não considerei eles hoje para a aula e eu preciso da tua ajuda. Vamos lá comigo? Vem lá. Atos, capítulo 2, versos de 1 a 3, diz assim: Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julga quem quer que sejas, porque no que julga o outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Queridos, Paulo já dá na canela, sabe aquela coisa? Tem gente, e aí ele vai, no final aqui, ele começou chutando a canela, depois ele vai dar no peito, mas agora na canela. Ele fala o seguinte: cara, por que você está jogando o outro? Por quê? Me diga, cara, eu olho o mundo e as pessoas e os irmãos com a ótica da graça, ou Deus fará a mesma coisa comigo. Com a mesma medida que eu meço, eu vou ser medido. Então aqui, olha que eu olho esse texto, cara, eu falo o seguinte: cara, eu não posso julgar o outro. Porque no que eu julgo o outro, eu trago para mim a afronta, mas não do outro. Porque às vezes ele nem sabe que eu estou julgando ele, mas Deus sabe. Entende o que eu estou falando, querido? Então eu digo assim, esse aqui é um verdadeiro chute na canela das pessoas. Por que você está julgando? Não estou entendendo. Por que motivo você julga o próximo? Porque se você entender isso, você é indesculpável. Se você faz isso, como eu posso pedir a graça de Deus, mas não oferecer a graça para o outro? Como eu posso pedir misericórdia para Deus e condenação para o outro? Então entenda, começa comigo. O juízo começa em mim, começa em você. Entende aqui? Então no capítulo 2, o abre alas para ele diz o seguinte: bom, você quer continuar assim? Beleza, você é tranquilão. Só que entenda, você vai trazer esse juízo de Deus para a tua vida. Não penses que você vai ser poupado. É melhor, então, um dia eu preguei sobre escolha a graça ou o juízo. É melhor escolher a graça. Pô, top, pastor, escolher a graça. Mas então também não julgo. Da mesma forma que eu escolho a graça de Deus, eu não posso escolher também para o homem, para o próximo, para o irmão, para a irmã, o juízo, ok? Vamos lá, capítulo 2, 4 e 5. Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Aqui está uma verdade, eu não quero pregar, mas eu queria que você meditasse. O homem consegue ser bom sozinho? Ah, pastor, eu acho que sim, tem gente que é gente muito boa, mas bom sozinho? Se não for um dom de Deus, se não for a presença de Deus na vida dele, ele não consegue. Porque a nossa natureza, conforme a gente vai crescendo, o que nós desejamos muitas vezes é o acomodar, buscar algum jeitinho mais fácil, encontrar a maneira de fazer algumas coisas de um jeito que não são tão legais. Então, assim, o que ele está colocando nessa coisa daqui é o seguinte: abra a tua boca. E dependendo do que sair da tua boca, sabe aquele ditado que diz que o peixe morre pela boca? Dependendo daquilo que sair da tua boca, é onde você ou não condenado. É muito, muito importante que você entenda isso. Eu acumulo para mim aquilo que eu desejo, ou eu penso, ou eu falo do próximo. Entende? É essa a sacada.
Eu acumulo para mim aquilo que eu desejo, ou penso, ou falo do próximo. Eu queria estar pregando, não, irmão, mas não tem jeito de falar isso para você que não seja de forma clara, dessa forma, tá? Olha os versos 9 e 10. Eu não vou falar os finais dos 6 a 8, vamos no 9 e 10. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Então, presta atenção, vamos lá. Deixa eu te falar. Pensa comigo. Estou vivendo o primeiro século da era. Naquela época, ou as religiões, a monoteísta era basicamente os judeus, que criam no único Deus. A maioria era politeísta, ou seja, criam em vários deuses. Naquela época, Paulo está dizendo, cara, não importa se você é um cara que crê num Deus só, judeu, ou em vários deuses. Se você pratica o bem, se você faz o bem, então você nessa situação, você vai ter paz, você vai ter honra e paz. Se você pratica o mal, você vai ter, como diz aqui, tribulação e angústia. Então às vezes a pessoa fala assim, não, eu sou evangélico. Eu sou evangélico, esse negócio do evangélico hoje é moda, né? Eu sou evangélico. Tá, não, eu não sou evangélico, eu sou crente. Eu sou, não sei qual que é o nome que você quer dar, cristão. Beleza, e aí? Você pratica o bem ou pratica o mal? Porque ser cristão e não praticar o bem, então eu vou trazer tribulação e angústia. Eu preciso ser cristão e praticar aquilo que eu creio. Entende? É essa jogada, é essa sacada. Então ele está dizendo assim, por exemplo, eu às vezes critico, eu não estou falando aqui, meu amado, de salvação, eu estou falando agora aqui de tribulação e angústia. E também honra e paz. Vamos imaginar que um espírito, ou alguém que serve ao espiritismo, é uma pessoa que ajuda o próximo, que ajuda o outro, que faz as coisas legais, que isso, que aquilo. Eu não estou falando de salvação, por favor, não misture as coisas. Mas normalmente essa pessoa, ela vai ter a colheita daquilo que ela planta. Agora imagina que eu sou um servo de Deus, ou servo não sei, mas eu sou alguém que professa a fé cristã, mas eu não estou nem aí para as pessoas, eu estou naquele lema de ema, cada um com seus problemas. Por que Deus me abençoaria? Porque se eu planto errado, eu vou colher errado. Se eu posso professar a fé, eu posso falar da fé, mas se eu não viver ela, não vai adiantar. Queridos, quero deixar claro, bem claro, que eu não estou falando de vida eterna, eu não estou te falando de salvação. Esse verso aqui, ele está tratando de situações hoje, ó. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Eu não acredito que um homem que tem uma mulher, um servo, uma serva de Deus que tem o Espírito Santo, eu não acredito num homem e numa mulher que não serve, que serve a Deus, que não tem um coração contristado, que seja uma alma benevolente. Eu acho que falta conversão. A pessoa ela pode ir na igreja, mas não é convertida. Mas aqui o verso está dizendo o seguinte, amado, se eu faço bem, eu vou colher o bem. Se eu faço mal, eu vou colher o mal. Não estou falando de vida eterna. Eu volto a dizer, aquilo que eu semear, aquilo eu vou colher. Se eu semeio bondade, eu vou colher bondade. Se eu semeio divisão, contenda. Tem pessoas que ao chegar ele divide. Sabe, ela chega e já chega, ele chega e já chega espalhando, dividindo com palavras duras. Você é assim? Porque é assim que vai acontecer. Você vai plantar e você vai colher errado. Plantar errado e colher errado. E Pedro fala assim na carta dele, 1 Pedro 4,17, que a sentença de Deus, o juízo, começa não com o de fora. Não com o de fora. Se eu faço mal, ou se eu faço bem, o juízo da colheita, do fazer, começa com o da casa de Deus. Olha o que eu vou ler, olha. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem aos evangelhos de Deus? Ao evangelho de Deus? Então é o seguinte,
Começa comigo, meu irmão. Começa com você, não tem como fugir disso. Entenda isso. E a partir do momento que entendamos isso, aí nós vamos ficar bem craque. Queria tomar uma aguinha, vou dar uma pausinha e nós vamos voltar. Segura aí que eu já estou voltando, tá? Bora lá, vamos lá para a aula. Vamos de novo, começando de novo. Vamos lá, ó. Romanos 2:12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Aqui falta, nesse verso aqui, 2:12, falta uma palavra, tanto para um quanto para outro, a graça. Falta a graça, o abraçar a graça, o favor imerecido, o nome que você quer dar, mas basicamente falta. Olha só. Pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Ou seja, não tinha lei, mas não tinha graça. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Então, assim, nós somos, eu e você, somos agraciados. O que hoje, para nós, é tão comum, tão simples, que é dobrar um joelho, fazer uma oração de arrependimento, de perdão, pedido de perdão. Você já imaginou, querido? Você sabia que até a vinda de Jesus, eu teria que sacrificar animais, ano após ano, dia após dia, para ser propiciação, ou seja, o substituto pelo meu e o teu pecado? E hoje eu só preciso me arrepender, abandonar, pedir perdão e seguir em frente. É isso que esse texto está dizendo aqui. Então a gente lê um texto desse, não importa se eu estou com a lei ou sem a lei, é que ele está dizendo, queridos, o que falta aqui é Cristo, o que falta aqui é a cruz, o que falta aqui é o amor de Deus abraçando essa situação. Se eu não entender isso... Então a gente está lendo um verso, não sei se você é assim como eu. A gente passa por um verso desse, eu não medito, deixa eu pensar, o que está dizendo, o que esse cara está falando, o que o Espírito Santo quer revelar. Você percebe que um texto desse é tão profundo que se, por exemplo, se eu estivesse pregando aqui hoje, agora eu ficaria 40 minutos falando só desse verso. Mas não é o caso, eu só quero dar uma pincelada, porque a ideia não é pregar, a ideia é te abrir a mente como professor, mostrar como a gente faz a leitura, a meditação na palavra. Vamos lá. Eu vou chegar agora, eu preciso da sua atenção máxima. Se você está aí se você está ouvindo, eu queria te fazer um pedido. Porque agora esses versos que eu vou ler aqui, vai depender muito da sua atenção. Eu queria que você parasse um pouquinho o que você está fazendo e prestasse atenção nesse verso, porque eu acho ele tremendo, tremendo. 2:14-16, diz assim: quando, pois, os gentios, nós já falamos na outra aula, quem eram os gentios? Aquele que não tinha a promessa, aquele que era fora do povo de Deus, aquele que não eram judeus. Então já começa assim: quando, pois, aqueles que não tinham promessa, que não eram o povo de Deus, então os gentios, que não têm lei, estou lendo versos 14 e 16, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. Eu fico imaginando como Deus e seus mistérios. Pensa comigo, querido, vamos imaginar. Você sabia que lá na Amazônia, existem tribos indígenas que são intocáveis, eles não foram ainda contatados. Já se passou de helicóptero, já se viu por imagens, mas não se chegou a eles. Inclusive, há uma lei que proíbe de se chegar a essas pessoas. Imagina o índio lá no meio da Amazônia, índio mesmo, aquele que não conhece nada, não sabe quem é o presidente,
a língua dele é diferente, são uma tribo no meio da Amazônia. Existe até hoje. Como que esse cara seria salvo? Como que essa pessoa, ao falecer, vai ser salvo? Segundo esse texto, ele me dá uma interpretação, me dá chance. Eu, por exemplo, interpreto ela dessa maneira e muitos outros como eu. Vamos imaginar que nesse índio eles acreditam que tal divindade é o Deus deles. Eles não sabem de Jesus, eles não viram, não ouviram, ninguém falou para eles de Jesus. Fique claro isso, ninguém falou para eles de Jesus. Esses homens e essas mulheres dizem o seguinte: poxa, eu não posso cortar tal árvore, porque a tal divindade não gosta. E eu passo a não cortar tal árvore, porque a tal divindade que eu acredito ser. Então, a minha consciência, a consciência daquilo que é certo ou errado, foi cravado por Deus no coração daquele povo, daquele índio, daquela mulher, daquele homem. Vamos imaginar que diga assim, peixe tal, peixe, sei lá, ele bota o nome, não pode comer esse peixe, porque esse peixe não é para comer, porque o Deus dele, que ele acredita, ele não sabe ainda de Jesus, diz que não pode comer. Aí eu digo, eu não vou comer desse peixe, porque se eu comer desse peixe, a minha consciência, olha a minha consciência. Se eu comer desse peixe aqui vai dar problema, o Deus não gosta, a divindade dele lá não gosta. Tá? Pode acreditar, dentro dessa tribo vai ter um espírito imundo, alguém marmotão, que vai querer comer o peixe. Que vai querer cortar tal árvore que não podia cortar. Gente, eu estou dando aqui uma ideia para vocês. Não existe isso, eu não sei como funciona isso entre eles lá, porque nunca fomos até eles. Mas aí o cara corta a árvore, que não era para cortar. Porque na consciência dele, ele sabe, não pode cortar a árvore. Mas ele fala, vou cortar essa árvore, está mais perto. Quero construir uma coisa aqui. Tudo bem, que falou que não pode cortar, mas eu vou cortar. Aí ele pega o seu livre-arbítrio e faz aquilo que a consciência dele reprova. Aí eu pego um peixe, é aquele tal peixe que eu não podia pegar, ou se eu pegar eu tenho que soltar. Porque tal peixe, segundo a crença deles, esse tal peixe não podia ser comido. Queridos, esses caras nunca ouviram falar de Deus, nunca ouviram falar de Jesus, mas têm consciência do que é certo e do que é errado. Então, quando ele age segundo a sua consciência, não vou comer esse peixe, eu não vou cortar essa árvore. A palavra diz assim, olha que lindo. Vou ler de novo. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Imagina uma pessoa que nunca viu falar de Jesus, mas essa pessoa vai morrer, ela vai encontrar a eternidade dela, certo? Beleza, vai encontrar. E aí ele vai estar diante de Jesus, por exemplo, fala assim, mas você pegou aquele peixe? Sabe aquele peixe que não podia? Eu peguei, sabe? Mas você sabia que não podia, né? Mas você sabia que você não podia cortar aquela árvore lá não dá certo, lembra? Não dá, é verdade. Essa pessoa, a própria consciência dela vai condenar ela diante de um dia, diante de um julgamento. Agora imagine o índio que falou, eu não comi daquele peixe, porque eu temia a divindade. É o Senhor a divindade que eu temia? Sou eu. Eu nunca cortei da árvore. Eu falei, exatamente. Foi Deus que colocou na consciência daquele ser, daquele homem, daquela mulher, mesmo ele sendo uma pessoa com pouca cultura, sem entender nada de Deus, mas a consciência dele está limpa, porque ele não podia, ele entendia que não podia comer daquele peixe, ele não comeu, ele entendia que não podia cortar aquela árvore, ele não cortou. Então a consciência dele aprova ele. E no dia que Cristo há de julgar os segredos dos homens, ele vai ver, você cortou ou não cortou a árvore? Você comeu ou não comeu do peixe?
E aquele cara que comeu do peixe, puxa, comeu do peixe, putz, o que eu fiz? Puxa, eu não podia ter comido esse peixe, mas eu estava com muita fome, não sei o quê, e vão imaginar, eu não vou comer mais. Ele se arrepende, para de comer o tal peixe. No dia que Cristo julgar todas as pessoas, aquela dor na consciência de ter feito errado e não ter praticado a coisa certa, servirá como testemunho para ele, para a sua salvação. Olha que top! Agora você vai falar, pastor, mas e no caso de ter ouvido falar de Jesus? Esquece tudo isso daqui, esquece tudo isso aqui. Eu estou falando de gente que nunca ouviu falar de Deus, nunca ouviu falar de Jesus. Ok? Belezeira? Eu estou terminando, tá? A aula vai ser um pouquinho mais curtinha hoje, vamos lá. Versos 25 e 26, no segundo capítulo. Porque a circuncisão... Vamos falar, parou. Você sabe o que é circuncisão? Bom, vamos lá de novo, para explicar de novo para você. Circuncisão. Todo menino nascido no povo de Deus, nos judeus, em Israel, no 8º dia ele era circuncidado. O que seria isso? Ele, como uma operaçãozinha de fimose, ele cortava a carne do seu prepúcio, da sua genitália. Então era feito isso como uma marca que esse cara, essa criança era de Deus. Então você queria saber se o cara era judeu ou não, era só despir ele e ver a genitália. Se tinha aquele corte, então ele era judeu. Na época era assim que fazia. Mas então circuncisão, então o cara falava assim, eu sou circuncidado, eu tenho aliança na minha carne. Olha o que o texto vai falar. Agora vamos derrubar essa coisa aí. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Mas quem consegue obedecer a lei? Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Ou seja, tudo bem, eu tô na parte física circuncidado, eu fiz aliança, mas eu não obedeço. Então não adianta eu fazer. Então aquilo que era uma circuncisão na carne, na prática é uma incircuncisão. Ou seja, eu não pratico a aliança que eu demonstro ter na minha carne. Olha aonde vai chegar isso. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Agora, Paulo foi usado por Deus para chegar. Veja só, na época, eu não sou circuncidado, não era circuncidado, vamos supor. Mas eu pratico a lei. Então não seria a carne só um ritual, só um detalhe, mas o praticar, é o praticar que faz, o segredo está no fazer. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. No começo do cristianismo, os judeus queriam que os homens que viessem a abraçar a fé fossem circuncidados. Então vamos imaginar, eu sou um cara que mora numa nação que não é judaica, eu fui lá me pregar Cristo. Se me tivesse pregado o judaísmo, eu seria obrigado a se circuncidar, eu seria um prosélito, eu já expliquei isso também, e eu teria que ser circuncidado. O problema é que os judeus da época, que se tornaram cristãos, queriam que os cristãos tivesse na carne, ou seja, na sua genitália, aquela marca que o judeu tinha. E Paulo falou, esquece tudo isso, esquece esse lance de circuncisão, não interessa, porque a circuncisão não está na demonstração física, na genitália masculina, mas está no agir, no amar, no servir. Então esse versos, capítulo 2, versos 25 e 26, ele está demonstrando isso. Aliás, no livro de Romanos, na carta aos Romanos, nós vamos ler bastante sobre isso, tá? É muito importante que você entenda essa situação aí, beleza? Vamos lá? Último ponto, eu deixei ele para o final. Capítulo 2, eu vou voltar para o 11. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Olha o que está escrito. Deus não separa se é negro, se é branco, se é amarelo, se é japonês, se é coreano, se é africano, se é europeu, se é brasileiro, se é mulher, se é homem. Ele não faz diferença. Ah, mas peraí, não faz diferença.
Não tem diferença. Ah, mas não faz diferença. Aí você vai me dizer, mas pastor, na prática eu percebo que tem sim, viu? Eu percebo que Deus abençoa mais o fulano, Beltrano, ciclano, aquele povo, aquele outro povo. Na verdade, quem faz a acepção somos nós. E a acepção está no livre-arbítrio. Eu quero ou não quero Deus? Eu aceito ou não aceito a sua palavra? Eu aceito ou não aceito o seu reinado sobre minha vida? Então, a acepção está no nosso agir. Jesus chegou a falar, e alguns discípulos também falaram, que ele louvava a Deus porque os sábios da época recusaram a graça, recusaram os evangelhos, mas os humildes a aceitaram. Aqueles que eram os bambambam, os bonzão da época, não aceitaram a graça. Mas os humildes, os pecadores, as prostitutas, os cobradores de impostos. Deus queria os cobradores de impostos? Não! Deus queria os sacerdotes, queria aqueles que eram os religiosos, ele queria os cobradores de impostos, ele queria a prostituta, ele queria aquela mulher casada. O problema é que, será que a mulher casada queria? Será que o sacerdote queria? Na prática, o sacerdote, aquelas pessoas que eram ditas boas, elas mesmo se auto-excluíam do Evangelho. Amém? Que bom. Eu queria fazer um pedido a você. Queria que você orasse pela minha vida, orasse por essas aulas. Eu vou dizer a você que tem sido uma luta, porque eu tenho me envolvido em algumas situações, tanto no trabalho como na igreja, que tem tomado demais do meu tempo. E produzir essas aulas dá mais ou menos, não estou aqui fazendo de vítima, não esquece isso, porque eu já passei dessa fase. Mas eu queria que você gastasse uns minutinhos aí e orasse pela minha vida. E orasse pela tua também, para que as aulas fossem bem proveitosas. Amém, queridos? Deus abençoe. Foi muito bom estar com vocês aqui nessa aula. Se você tiver alguma dúvida, eu estou vendo que muita gente põe pouca dúvida, não estou entendendo, mas enfim, estou respeitando. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, que tenhamos um final de semana abençoado. Amém? Fique com Deus.